nada. Meus irmãos, hoje vamos bater um papo aqui sobre uma situação que acontece hoje bastante no nosso dia a dia. Na verdade, essa geração, a geração que nós estamos e a geração dos nossos filhos principalmente, é que sofrem mais com essa situação. E eu gostaria que vocês, por favor, abram as vossas Bíblias no Salmos 40, no versículo 1. Salmos, no seu capítulo, 40, Salmos 41, é só isso, Salmos 41, é isso aí. E Salmos 41 diz assim: esperei com paciência no Senhor. Vou repetir: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou a mim e ouviu o meu clamor. Como é só um, eu vou repetir novamente: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou a mim e ouviu o meu clamor. Feche os seus olhos. Pai, com as tuas bênçãos, Senhor, e o Senhor é glorioso, que gerou essa palavra, Pai, para ser repartida entre nós nesta manhã. O que eu lhe peço, Deus, que o Senhor me use como um canal, como um instrumento, Senhor, para transmitir aquilo que o Senhor quer e que o Senhor deseja para o teu povo, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Meus amados, como eu disse aqui, nós vivemos numa geração um pouco diferente. Eu lembro que quando eu era criança, não faz muito tempo atrás, o tempo ele demorava um pouquinho mais para passar. Eu lembro que eu ia para a escola de manhã, já era um tormento acordar todos os dias de manhã, Tiagão. Mas acordava às 6 horas da manhã, ia para a escola, não via a hora de voltar. Para meio-dia e pouquinho, eu almoçar e já corria para a rua. E eu ficava uma eternidade brincando na rua. Eu não via a hora, o tempo demorava demais para passar. E quando chegava mais ou menos perto das 6 horas, que é a hora que meu pai chegava do trabalho, ele queria já todos os filhos tomado banho e dentro de casa. Eu brincava do lado assim da minha casa, tinha um terreno, eu ouvia o fusquinha do meu pai virando a esquina, eu saía correndo para entrar no banheiro e tomar banho. E pensa numa prova que era para o meu pai todo dia chegar e ver o Luiz Fernando lá tomando banho, sendo que ele queria que eu já tivesse tomado banho. Mas o problema e o ponto é que o tempo demorava, eu sentia isso. Eu sentia que eu tinha um tempo de qualidade. À noite, depois de jantar com a minha família, eu ficava ali mais um tempinho assistindo a televisão, na sala, que era a televisão compartilhada, e demorava, eu pegava no sono. E eu não sei se era assim com vocês, mas eu tinha uma sensação de nós termos tempo de qualidade, e o tempo demorava um pouquinho. Porém, hoje, nos dias de hoje, nessa geração que nós estamos, parece que nós não temos tempo para fazer nada. Nós já vamos dormir no dia anterior, já com a cabeça a milhão, pensando nas coisas que nós vamos fazer no dia seguinte. Acordamos no dia seguinte, já pedindo para Deus: Senhor, que o Senhor tenha piedade e nos dê tempo suficiente para fazer tudo aquilo que nós precisamos. E quando nós acordamos, quando menos nós vemos, nós já temos que dormir novamente, porque o tempo está passando. E essa geração é uma geração que nós vivemos na pressa. As pessoas, nós queremos respostas imediatas. Nós queremos bênçãos imediatas e soluções para os nossos problemas imediatos. Mas Deus, Ele trabalha em um tempo totalmente diferente do que o nosso. E há uma grande diferença entre esperar em Deus e tentar fazer o trabalho de Deus. Vou repetir isso daqui. Há uma diferença gigantesca entre esperar em Deus e tentar fazer o trabalho de Deus. Porque quando nós tentamos assumir o controle do que pertence ao Senhor, colhemos consequências que Deus nunca planejou para a nossa vida.
quando nós tentamos fazer aquilo que é o trabalho de Deus fazer, nós carregamos e pegamos umas consequências que não era para nós passarmos. E aí está o problema, aí está a chave. Esperar em Deus nunca é perder tempo. Tomar o lugar de Deus sempre vai custar muito caro, muito caro. Porque o esperar em Deus dói. Esperar acontecer o que Deus prometeu dói, não é fácil. E ainda mais, como eu disse, nos tempos que nós estamos hoje, nos tempos de coisas imediatas, do miojo, né? Que se não estiver pronto em 3 minutos, não vale, a gente não consegue mais esperar por isso. É engraçado que no celular nós passamos horas olhando e parece que foi segundos. Nós passamos horas olhando as redes sociais e quando nós vemos, rapaz, já passou tudo isso, mas nas nossas cabeças foram apenas alguns minutos. O tempo, ele não para. O tempo, ele é precioso. Porém, quem não espera, tenta ajudar a Deus. E se tem alguém que precisa de ajuda, é Deus, né? Deus precisa da nossa ajuda, porque Ele não é autossuficiente. Ele precisa não só da nossa ajuda, mas Deus também precisa dos nossos conselhos. Sim ou não? É claro que não, pastor. O problema é, por que nós insistimos em ensinar a Deus o que Ele tem que fazer? Por que nós insistimos em falar para Deus como Ele tem que fazer as coisas nas nossas vidas? Nós fazemos essa oração, eu sei disso, Senhor, que seja feita a Tua vontade, Pai. Mas só que não dá para dar uma agilizada no processo? Não dá para fazer e acontecer as coisas de uma forma diferente? Ou quando Deus age que não vai de encontro àquilo que nós imaginamos, nós falamos, ô Senhor, tá difícil o processo, mas nós não fizemos essa oração, Senhor, que seja feita a Tua vontade na nossa vida. Essa é a oração que eu tenho certeza que 100% dos cristãos fazem, só que quase 100% dos cristãos não esperam no Senhor. E Gênesis 16 nos dá uma prova clara de pessoas de Deus, pessoas abençoadas por Deus, pessoas que temiam ao Senhor, porém, pelas promessas de Deus demorar a acontecer na vida delas, elas deram um empurrãozinho, deram uma forcinha para Deus e ajudaram Deus a fazer tudo aquilo que Deus não queria que fosse feito. Deus havia prometido um filho para Abraão, sim ou não? Você sabe da história. Deus prometeu, só que Abraão já estava meio velho já. Abraão já estava por volta dos seus 80 anos. Ele olha, imagino eu, ele olha para Deus, ele ouve a voz de Deus, ele segue todos os caminhos de Deus. Porém, quando ele está lá no deserto, ele olha e fala assim, Senhor, sabe o que é? Eu precisava de alguém para me ajudar aqui, né? Poxa, eu queria ter uma descendência minha, eu tenho um monte aí de servos, o Senhor me prosperou, obrigado Deus, está tudo legalzinho, mas eu preciso de uma descendência, sabe? Não acredito que eu vou morrer aqui, estou eu imaginando na minha pobreza de pensamentos, tá? E dele olha para Deus e fala, Senhor, manda aí, sei lá, um filho para me ajudar, né? Deus olha para ele e fala assim, Abrão, não é que essa oração é boa, você está pedindo uma coisa boa, então faz assim, eu estou prometendo para você que eu vou te dar um filho. Eu imagino Abraão olhando os olhos e falando, Senhor, eu estou ouvindo sua voz, obrigado Pai. Já saiu a milhão, louco para falar para Sarai, que o nome dela era Sarai naquele momento, depois virou Sara. Chegou e falou, nega, não te conto, tive um lero ali com Deus, bati um papo com ele, trocamos uma ideia, eu pedi um filho para ele. Sabe qual foi a resposta dele? Ele vai nos dar. Eu imagino os dois dando a mão, pulando, obrigado, e na noite tome glória e louvor e adoração.
Passar a noite dando glória a Deus. Passar o outro dia mais glória. E olha o fogo do Espírito pegando. É da hora quando esse fogo pega, né? É bom, né, Gui? Você não lembra muito não, né, Gui? Mas tá bom, vamos voltar aqui. O fogo do Espírito pegou, inundou o ambiente. Eu imagino Abraão falando: nega, é só esperar alguns mesinhos aí que a barriguinha já vai começar a crescer. Passaram-se 3 meses, 4 meses, 5 meses. Eu imagino Abraão olhando ali a barriga e fala: ih, nega, não tá vindo nada, né? Ela é, amor, tá a mesma coisa aqui. Vamos dar uns glória de novo e glória a Deus mais uma vez e vamos embora. Passou o tempo, passa mais 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu já imagino Abraão olhando, e aí, fala: e aí, Senhor? O Senhor prometeu, né? Lembra lá? Há uns tempinhos atrás nós batemos um papo e o Senhor prometeu, falou que ia vir. Beleza, é hoje, né? Pode ser que seja hoje. Vai lá de novo. Passa mais alguns anos e nada da Sara ficar grávida. Sara, imagino eu, que olha para Abraão e fala assim: meu amor, será que a voz que você ouviu foi de Deus mesmo? Sabe por quê? Porque todas as vezes que você ouviu a voz dele, aconteceu, nego. Mas agora, já passaram-se alguns anos, né? E nada. Será que foi Deus mesmo que falou? Abraão, crente, eu acredito, falou: foi, amor. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que eu ouvi a voz de Deus nos prometendo um filho. Passaram-se alguns anos. Sara, vendo que nada iria acontecer, ela tem uma ideia maravilhosa. Olha como a mulher é usada por Deus, Tião. Ela olha e fala assim: rapaz, Deus prometeu um bonequinho para nós. Mas será que Abraão não entendeu meio errado, não? Será que eu não posso dar uma agilizada nesse processo? Eu tenho a minha serva aqui. Talvez seja eu que não tenha a madre aberta. Prometeu para Abraão. Será que se eu der uma ideia dele se deitar com a minha serva, ela engravidar e eu pegar o filho para mim, será que não é isso que Deus quer? Agora parece engraçado, né? Sabe por quê? Porque nós sabemos o final. Abraão e Sara tiveram um filho, sim ou não? Nós sabemos o final. Ou seja, aquilo que Deus prometeu se cumpriu. O problema é que nós não sabemos da nossa vida ainda. Nós vivemos no presente. Nós não sabemos o futuro. Então, quando nós não sabemos do futuro, a gente fica procurando artimanhas para fazer as promessas de Deus acontecerem na nossa vida. Como nós sabemos o final de Sara e Abraão, nós damos risada da Sara. Nós falamos: ah, como ela é louca, não acredito que ela não esperou o tempo de Deus. E nós? Quantas vezes Deus já prometeu na nossa vida, mas porque ainda não aconteceu, nós ficamos cableiro com Deus. Nós ficamos loucos com Ele, olhando e falando: e aí, Deus? O Senhor prometeu, não vai acontecer? Eu lembro que há mais ou menos 13 anos atrás, mais ou menos, eu estava num culto no lar. 13, por aí. Nesse culto do lar, tinha uma pessoa lá que até então os médicos falavam que não podia ter filho. E foi colocado esse testemunho. E essa mulher olhou para nós, umas pessoas que estavam aí nesse culto no lar, e falou assim: ó, não sei o que vai acontecer. Os médicos falam que eu preciso tirar o meu útero. E mesmo se eu tirar o meu útero, eu tenho certeza que eu vou gerar. Eu tenho certeza que Deus vai cumprir a promessa dele na minha vida. E não é que isso aconteceu? Pastora Ângela está aqui, ó. Os médicos já desenganaram. E eu lembro o pastor Cláudio olhando e fazendo talvez essa oração que Abraão fez: será que eu não vou ter geração? Não foi isso, pastor Cláudio? Ele falou: será que a minha geração não vai vingar?
Só que demorou quanto tempo? Sei lá. Eles estão casados há quase 50 anos, aí já são velhos pra caramba. Demorou 13 anos para a promessa de Deus acontecer na vida deles. Porém, eles esperaram no Senhor. Voltando, quando Sara, ela tem essa ideia maravilhosa de Satanás, ela chega para Abraão e fala: meu amor, o seguinte é esse, ó. Eu ouvi uma voz aqui dos meus pensamentos que me deu uma ideia. E se você deitar com a minha serva, ter um filho com ela, será que não é esse o filho que Deus falou? Abraão, bobinho, ele era bobo. Ele olhou e falou: você quer o quê, meu amor? Quero que você deita com a minha serva. Ele olhou: não é que é uma boa ideia? Já que você quer tanto que eu faça isso, eu vou fazer, mas ó, é por você, hein? Eu não quero não, mas por você. Abraão safado. Que é isso? Eu tenho certeza aqui, meus amados, que 100% dos homens que estão aqui, se a mulher é usada pelo inimigo para propor um negócio desse, os homens vão falar o quê? Nós somos crentes, sim ou não? Somos crentes. Você acredita? Eu vou contar uma coisa aqui só para os homens agora. As mulheres fechem os ouvidos, por favor. Você acredita que de vez em quando o inimigo usa nossas mulheres? Nós homens não, nós somos só usados por Deus. Teitei aí. Aqui na Zona Leste não tem isso, mas na Zona Norte, esses lugares aí, lá pra Vila Sônia lá, é perigoso as coisas lá. Aqui na Zona Leste não tem isso. Porém, essa ideia Abraão não rejeitou. Deitou com a sua serva e teve um filho com ela. Só que a palavra de Deus diz que Agar começou a rejeitar Sara depois que ela ficou grávida. Eu imagino Sara pensando: ela vai ficar grávida, eu vou pegar o filho dela para mim, eu vou cuidar como se fosse meu filho e estava tudo bem. Só que ela esqueceu de consultar Agar se a Agar queria isso. Ela esqueceu de falar: Agar, quando você tiver o filho, você me dá? Agar começou a rejeitar Sara de uma maneira tão robusta, que aí Sara, possuída pelo inimigo, não pode ser outra coisa, olha para Abrão e joga na cara dele ainda: Abrão, você sabia que a tua serva agora está me rejeitando? Culpa sua. Agar vai embora com Ismael, que é o primeiro filho de Abraão, só que não é o filho da promessa. Ele vai embora e, resumindo essa conversa toda, porque a história você já sabe, quando Sara se dá em si e Abraão se dá em si, viu um problema terrível que havia acontecido. Abraão, que não tinha nada a ver com a história da Sara, teve um problema com a esposa. Agar, que até então era serva, não tinha dado ideia nenhuma de nada, foi mandada embora e morar no deserto. E um menino, Ismael, que nasceu sem pedir, daqui a pouco ele nasce sem pai e sem família, simplesmente com a mãe. Olha o que uma decisão errada pode acontecer na vida da pessoa. O problema não é só tomar a decisão errada. O problema é chegar e fazer o que Sara fez ainda, de culpar Abraão e talvez culpar a Deus por uma promessa que ele fez e não havia se cumprido. Nós sabemos da história. Com 86 anos, a idade do Gui, Abraão teve Ismael. E nós sabemos que com 99 anos, próximos de 100 anos, aí sim nasceu o filho da promessa, Isaque. 6 anos separaram a tristeza de uma decisão errada, a promessa de Deus na vida dela. E a promessa de Deus na vida deles. Olha o que uma decisão errada pode fazer na vida das pessoas. Porque quando o tempo passa e a promessa não acontece,
os pensamentos começam a nos enganar e nos iludir. Os pensamentos contrários, colocando Deus à prova, é o que nos deixa apavorado. Ela deixou de esperar a promessa para fabricar uma solução. Ela deixou de esperar a promessa de Deus e ela própria fabricou a solução disso. Foi exatamente aí que Ismael nasceu. E sabe qual foi o problema? Porque Deus viu isso. Deus viu que Agar, e muito menos Ismael, tinha problema nenhuma de uma decisão errada que Sara tinha tomado. E eu estou falando de uma mulher de Deus. O próprio anjo foi visitar os dois no deserto e lançou uma promessa sobre a vida deles, que a descendência de Ismael ia ser gigantesca, que ele iria lutar com todos e todos iriam lutar com ele. E não é que mais uma vez a promessa de Deus aconteceu? Sabe quem é a descendência de Ismael? Quem sabe? Ninguém sabe? Os muçulmanos. Vem da descendência de Ismael. Olha só, Abraão, o pai da multidão, o homem de fé, aquele que olhou para os céus e Deus falou: a sua descendência será como as estrelas. Olha para a areia do mar, a sua descendência também será incontável. Teve 2 filhos, um de uma decisão errada e outro da promessa. E os 2 viraram uma nação que um não gosta do outro. É guerra para todo lado, muçulmanos e israelitas. Olha o que a decisão faz. Ela apenas decidiu que Deus estava demorando. Ela decidiu. Ela olhou e falou: Deus está demorando demais. E quando achamos que Deus está demorando, nós corremos um risco de fazer escolhas que Ele nunca mandou nós fazermos. Quantas pessoas hoje fazem o mesmo, meus amados? Quantas pessoas fazem o mesmo hoje? Casam porque não conseguem esperar. Fazem negócios sem direção nenhuma de Deus. Trocam de igrejas por ansiedade e tomam decisões totalmente precipitadas. Não porque Deus falou, mas porque não suportaram esperar nele. Por quê? Esperar exige muito mais fé do que agir. Qualquer pessoa ela pode agir. Se você for ver, qualquer uma, até no trânsito tem gente por aí que age, não sei se você sabe disso. No trânsito, quando tem uma fechada, alguma coisa acontece, tem pessoas que agem até muitas vezes sem pensar. Tem pessoas que acabam brigando com outras em qualquer ocasião porque agiu sem pensar sobre isso. Mas poucos conseguem esperar. Porque esperar é declarar que Deus continua no controle, mesmo quando eu não vejo nada acontecendo. É saber que Deus está agindo, Deus está no controle e Deus está fazendo. Abraão e Sara esperaram muitos e muitos anos. Quando Deus cumpriu a sua promessa, Isaac nasceu no tempo certo. Sabe por quê? Porque o que Deus produz não precisa da nossa manipulação. Vou repetir isso daqui. O que Deus produz não precisa da nossa manipulação. Pastor, me dá mais um exemplo do 1 Samuel 13, fala de um rei. Na verdade fala do primeiro rei. O povo queria um rei para eles. O povo olha para Samuel e fala: Samu, o seguinte é esse. Tem um monte aí de povo que tem rei para comandar. E você fala que quem dirige nós é um ser que nós não vemos. Tem alguma coisa errada aí. Essa situação não está bacana. Nós precisamos de um rei para nós. Samuel consulta Deus e fala: Senhor, o povo quer um rei. Deus olha e fala: já que eles querem um rei, vou escolher um aí. Vai atrás desse cara aí.
e o escolhido foi Saul. Saul, ele foi o rei de Israel, e ele começou muito bem, foi o primeiro rei, e ele começou excelentemente bem. Porém o tempo foi passando, as promessas, algumas foram se cumprindo, algumas foram acontecendo. Porém, por um ataque dos filisteus, ele olha para Samuel, Saul, e fala assim: Samuel, o seguinte é esse, nós precisamos de Deus, precisamos oferecer um holocausto a Deus, para Deus nos libertar. Samuel consulta a Deus e fala assim: Saul, você tem que esperar 7 dias. No 7º dia eu venho aqui, faço o holocausto a Deus, e Deus vai nos libertar, Deus vai libertar o povo de Israel. Eu imagino Saul andando de um lado para o outro. Primeiro dia, o povo, os caras estão vindo aí, vai destruir todo mundo, e o que está acontecendo? Abaixa um pouquinho o PA, filho, por favor. E o que está acontecendo? Eu não sei o que está acontecendo, e vamos lá, vamos para cima. Passou o 2º dia, 3º dia, passou o 4º dia, o 5º dia e nada. Quando chegou no 7º dia, ele falou: já cansei de esperar, chega, faz o seguinte, traz lá o holocausto, traz lá os animais, que eu mesmo vou aqui sacrificar para Deus. Ele estava com um pensamento bom, sim ou não? É um pensamento bom. Olha só, ele vai oferecer um holocausto a Deus, olha que coisa boa. Mas nem todo pensamento bom ou intenção boa é o que Deus quer para a nossa vida. Deus tinha deixado claro que o único que poderia oferecer sacrifício para ele eram os sacerdotes. No 7º dia, quando Saul pega aquele holocausto, ele oferece ao Senhor. Assim que ele acaba, imagino eu, ele limpando as vestes, falando: nossa, e não é que eu sou bom mesmo? Não é que tudo deu certo? Quando ele estava saindo do templo, quem aparece? Samuel. Samuel olha e fala assim: Saul, o que você fez, mano? Você está doido? Você não tem juízo? Saul olha para Samuel e fala: Samuel, você demorou pra caramba, meu. Tô aqui te esperando 7 dias, você falou 7, esse é o 7º, você não chegou, mano, eu tive que tomar uma atitude, eu tive que agir, eu tive que dar um jeito. Aliás, era o povo que estava sendo aqui perseguido, os inimigos iam chegar até nós, e você sabe, né, eu tenho que proteger o povo, protegendo o povo eu tive que tomar uma atitude, mas nem todas as atitudes é feita por Deus. Samuel olha para ele e fala: Saul, cara, era 5 minutinhos, eu estava chegando aqui, meu. O 7º dia ainda não tinha acabado, não acabou o 7º dia, mano. Era 5 minutos, eu vinha, e Deus iria estabelecer o teu reinado para sempre, Saul. Por causa da sua atitude, porque você não conseguiu esperar o tempo de Deus. Hoje Deus acaba com o seu reinado. Deus fala que Ele já não estará mais presente com você. Olha o que a falta de esperar ocasiona na vida das pessoas. Por quê? No 7º dia, Saul, ele perdeu a paciência. Saul, ele já não aguentava mais. Porém, se Saul esperasse mais alguns minutinhos, por não esperar em Deus, ele perdeu parte do propósito de Deus na vida dele. Às vezes, meus amados, Deus está chegando e nós desistimos das promessas deles, faltando 5 minutos. Vou repetir: Deus está chegando. Espera mais um pouquinho. Espera com paciência nele, porque esperar é reconhecer quem Deus é. Quando nós esperamos, nós estamos dizendo: eu não sou Deus, eu não sou Deus. Mas quando nós atropelamos o processo, nós estamos dizendo com as nossas atitudes: se Deus não fizer, eu resolvo. Com as nossas atitudes nós estamos dizendo isso. Se Deus não fizer, pode deixar com o Pai, que o Pai resolve. Esperar, meus irmãos,
é um ato de humildade. Ansiedade frequentemente revela a tentativa de controlar aquilo que pertence ao Senhor. Uau, vou repetir essa daqui que foi boa. Ansiedade frequentemente revela a tentativa de controlar aquilo que pertence ao Senhor. Deus trabalha enquanto Ele espera, você sabia? Deus trabalha enquanto nós esperamos. Enquanto José esperava, Deus preparava um trono para ele. Enquanto Davi esperava, Deus preparava um reino para ele. Enquanto Ana esperava, Deus preparava para ela um Samuel. Enquanto Abraão esperava, Deus preparava para ele o Isaque. O silêncio de Deus nunca significa ausência. Muitas vezes significa preparação. Deus está preparando, meu amado. Às vezes, aquilo que nós queremos que aconteça na nossa vida ainda não aconteceu. Ainda. Mas se Deus prometeu, pode ter certeza de uma coisa, meu amado: Ele vai cumprir. Pastor, mas eu preciso saber desesperadamente quais são as promessas de Deus na minha vida. E muitos de nós, sabe o que nós fazemos? Nós buscamos profecias e profetas para dizer quais são as promessas de Deus na minha vida. Só que não é essa promessa que Deus está falando, meu amado. Quer saber quais são as promessas que Deus já fez nas nossas vidas? É só você abrir a Escritura Sagrada. Lá está dizendo que você é mais do que vencedor. Lá está dizendo que nada, nenhum jugo será pesado sobre a sua vida. Está falando que nenhum peso será carregado em cima dos seus ombros, até porque o jugo Ele já levou de nós. Essas são as promessas que Deus colocou na nossa vida. Essas são as promessas que nós devemos ir atrás e correr atrás a todo momento. Muitas vezes, o silêncio de Deus significa preparação na nossa vida. E como eu disse, eu aprendi isso da pior forma possível. Eu aprendi da pior forma possível. Eu, por diversas vezes, tentei agilizar o processo de Deus. Falando assim: Senhor, e se eu fizer isso aqui, ó Pai? E se eu der um jeitinho? E se eu conseguir fazer aqui para que as suas promessas acontecessem mais rápido? E se? Todas as vezes que eu tentei fazer isso, Deus olhou para mim e falou assim: você vai dar mal, cara. Eu não prometi? Então acalma o seu coração. Mas e a vontade de que as promessas acontecessem? Eu lembro de noites, e eu estou falando de alguns meses atrás, não estou falando de muita coisa não. Essa palavra, quando eu li, eu falei: Senhor, obrigado, porque ela é para mim, Pai. E eu vou externar ela, porque alguém deve estar precisando ouvir isso também. E eu ficava maquinando situações para que Deus resolvesse o problema. Na verdade, que eu resolvesse o problema que era de Deus. E eu ouvi a voz de Deus: se você for, vai dar ruim. Graças a Deus que eu tenho esposa, tenho amigos que seguraram o meu freio, sabe? E hoje, quem sabe, essa palavra pode ser um freio para a sua vida. Não um freio para te paralisar, não um freio para te cercar, mas um freio ao qual diz para o seu coração exatamente essa palavra: espere com paciência no Senhor. Sabe por quê? Porque quando nós esperamos com paciência no Senhor, acontece o que está escrito em Salmos 40 a partir do 2. Coloca aí, olha só o que o salmista diz. Repete um, por favor, Will, põe um de novo, ó. Olha o que o salmista diz: eu esperei com paciência no Senhor. A espera já traz uma ação de Deus. Olha, ele fala que ele inclinou
para esse salmista e ouviu o clamor dele. 2, tirou-me. Olha isso, meu amado, às vezes você está se enxergando num lago horrível, você está se enxergando neste momento, a sua situação ela é terror, mas só que o salmista diz que esperando com paciência no Senhor, Deus tirou ele de um lago horrível, tirou ele de um charco de lodo e pôs os pés dele sobre uma rocha e firmou os pés dele. Às vezes é isso que nós estamos precisando. Às vezes nós nos enxergamos em um charco de um lodo, numa areia movediça, ao qual nós olhamos para cima e vemos cada vez o céu ficar mais longe, porque nós estamos cada vez mais nos afundando. E quando nós estamos cada vez mais nos afundando, nós não vemos esperança. Aí sabe o que acontece? Na areia movediça a gente começa a se debater. E quanto mais a gente se debate tentando arrumar uma solução para o nosso problema, mais o nosso corpo vai afundando. Só que a palavra de Deus diz que quando o servo dele espera com paciência, meu amado, essa palavra paciência foi o que quebrou tudo. Porque se fosse simplesmente esperar, a gente espera para acontecer daqui a pouco. Mas quando vem um esperar com paciência, já é claro que você tem que dar tempo para Deus agir. Não porque Ele precisa de tempo, é para acontecer no tempo certo dEle. Esperar com paciência. E o salmista diz que ele foi colocado numa rocha. Ei, os pés dele foi colocado numa rocha. Quem é rocha, meu irmão? A rocha é Cristo. Às vezes, meu amado, nós estamos precisando colocar os nossos pés em Cristo e esperar com paciência nele. Esperar com paciência nele. Se coloque sobre os seus pés. Talvez, meu irmão, você esteja cansado de esperar, mas lembre-se de uma coisa: será produzido Ismael na sua vida, se for pela tua força humana. Se for pela tua força humana, Ismael será produzido. Porém, se você esperar em Deus com paciência, Ele já tem o seu Isaac pronto para estar nas suas mãos. Deus produziu Isaac pelo poder dele. Pelo poder dele. E Sara produziu Ismael pela força dela. Sara produziu Ismael pela força dela. E Deus produziu Isaac pelo poder dele. Uma obra nasceu da ansiedade e a outra nasceu da promessa. Uma obra nasceu pela ansiedade de Sara, a outra obra nasceu pela promessa de Deus na vida deles. Feche os seus olhos, meu amado. Começa a olhar para Deus aí com o seu coração. Começa a perguntar para Ele: Deus, onde eu tenho fracassado aqui, Pai? Onde eu tenho tentado colocar as minhas mãos? Onde eu tenho, Senhor, tentado produzir com as minhas forças, tentando dar uma ajudinha para o Senhor, tentando, ó Pai, conduzir da minha forma aquilo que o Senhor já prometeu para mim. Começa a trazer no seu coração agora, ou às vezes você já tem certeza do que é. Às vezes nós estamos com problemas tão sérios nas nossas vidas que é gerado ansiedade, a ansiedade para resolver esse problema o mais rápido possível. E às vezes é bom. Como eu digo aqui na reunião de homens, meus amados, homens foi feito para resolver problemas. Mas às vezes nós precisamos estar com paciência no Senhor para que isso seja produzido, para que o nosso Isaac
no momento certo, na hora certa, no momento ideal, possa surgir e contemplar assim a nossa vida. A minha pergunta que eu faço para vocês é: você quer um Ismael produzido pela sua pressa ou um Isaque gerado pela promessa de Deus? A decisão é sua, a escolha é sua, mas uma coisa eu te falo: espera. Não tome o lugar de Deus. Não tente acelerar aquilo que Deus está preparando para você. Porque quem espera no Senhor não fica de forma nenhuma envergonhado. Porque Deus, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Salmos 41. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quem corre na frente de Deus cria problemas. Quem espera em Deus testemunha milagres.